Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para continuar fazendo o nosso programa Plantão Médico. A gente sempre traz assuntos que julgamos de interesse dos nossos ouvintes, né? A cada semana, um assunto novo. Nós estamos aqui também para ouvir sugestões. Aqueles ouvintes que desejarem, podem sugerir assuntos interessantes que aqui a gente vai pesquisar e trazer aqui de forma bastante fácil de entendimento para todos os nossos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre hipoglicemia, né? O que é hipoglicemia? A hipoglicemia, o próprio nome já diz, corresponde à presença de nível sanguíneo de glicose baixo. E nós consideramos esse nível baixo abaixo de 50 miligramas por 100 ml. Então, 100 mililitros. Ora, a glicose normal, a gente leva ali na faixa de 70 a 100, vamos dizer assim, né? Mas a glicose, quando desce abaixo de 50, a gente diz assim, olha, tem uma hipoglicemia, não é isso? Ela pode, às vezes, ser sintomática ou não, mas tem uma hipoglicemia, né? Muitas vezes, a hipoglicemia, se for muito abaixo de 50, às vezes dá até sintomas e sinais característicos. Com deficiente provimento de glicose às células nervosas, se baixou muito a glicose, o principal nutriente para o cérebro é a glicose, então pode surgir, né? Nos casos leves, só a sensação de fome, uma vista turva, uma diplopia, enxergando duas coisas numa só, uma sonolência, dor de cabeça, palidez, suor frio, tremores, aí começa a ter, se a hipoglicemia for mais intensa, pode ter taquicardia, taquipneia, a pessoa começa a ter falta de ar, né? E esses sintomas que são precoces e variáveis de acordo com o grau de hipoglicemia, né? Se for só uma hipoglicemia leva uma sonolênciazinha, um pouco de palidez, uma tremura, uma taquicardia, passou, né? Hipoglicemia leve. Mas nos casos graves, predominam os sintomas e sinais nervosos, como agitação, né? A pessoa faltou glicose no cérebro, a pessoa começa a ficar agitada, não consegue se controlar, muda a personalidade, começa a falar coisas estranhas, gritar, às vezes até agredir, pode chegar até ter inconsciência, perder a consciência ali, o que de fato ocorre. Na hipoglicemia acentuada, a pessoa perde a consciência, pode ter convulsão, né? E até morrer, se não for diagnosticado. Tanto é que o paciente chega no hospital em coma, uma das primeiras coisas que o médico faz é medir a glicose, porque é uma coisa simples, mede ali rapidinho, né? E a gente fica sabendo exatamente o que aconteceu naquele paciente. Quer dizer, foi a queda de glicose? Não, não foi glicose. Então vamos ver o que foi. O que ele tem mais? É um AVC? É um infarto? É o que é? O que ele teve? Teve um coma de outra natureza? Vai ser analisado. Mas a glicose é medida porque é rápido e se for hipoglicemia a gente tem que corrigir rapidamente, né? A causa mais frequente de hipoglicemia é a administração de insulina e de hipoglicemia antioral. Então, o que causa mais glicose baixa? É exatamente o problema da gente, o tratamento. Você dá uma dose alta de insulina, às vezes a pessoa não alimentou e a insulina continua agindo, cai muita glicose. Quer dizer, se a glicose cair de noite, a pessoa está dormindo, é um risco grave, né? Porque às vezes ninguém nota aquilo e a pessoa no outro dia já poderá até ter falecido, ter morrido. Então a gente tem que dosar a insulina de acordo, vai dosando para saber qual é a melhor dose que usa, e os hipoglicemiantes orais também, aqueles remédios usados para baixar a glicose que a gente usa no tratamento de diabetes tipo adulto, por exemplo. As chamadas hipoglicemias pós-prandiais, né, são aquelas que ocorrem somente 2 a 4 horas após a ingestão alimentar. Então, a pessoa alimenta, daí 2 a 4 horas tem aquela hipoglicemia. A glicemia de jejum é sempre normal,
mas tem essa hipoglicemia 2 a 4 horas depois da refeição. E é feito pelo teste oral de tolerância à glicose, um teste realizado durante 4 horas. Então a gente faz esse exame quando tem hipoglicemia, e essa hipoglicemia é uma hipoglicemia considerada reativa, né? Aí você se alimenta, o pâncreas produz muita insulina, daí 2, 3 horas dá uma hipoglicemia, né? Então a gente tem que fazer esse diagnóstico, faz o acúmulo de tolerância à glicose, estabelece o diagnóstico e faz uma orientação ao paciente. A chamada hipoglicemia de jejum, evidentemente, ocorre quando o paciente está em jejum prolongado. E esse é o melhor teste para descobri-la. Às vezes a pessoa fica 48, 72 horas por um motivo ou por outro em jejum. Hoje tem muita gente fazendo essas dietas estranhas aí e ficando em jejum, às vezes 24, 48 horas, né? De repente, corre o risco de entrar em hipoglicemia. Ela pode ser causada também por um insulinoma. A pessoa tem um tumor que produz insulina no pâncreas, né? Tumor pancreático. Nesse caso, associada à hipoglicemia, há excesso de insulina no sangue, que produz muita insulina e a glicose cai. A insulina é o hormônio que é utilizado pelo organismo para metabolizar a glicose, né? A hipoglicemia de jejum pode ainda ser causada pelo álcool. Tem muita pessoa que bebe demais e fica ali sem se alimentar. E tem essa hipoglicemia. Muitos alcoólicos chegam no hospital assim, né? Chegam lá em coma, quando vai ver a glicose está lá embaixo. Bebeu demais, não comeu nada, entrou em coma alcoólico, como eles falam, como hipoglicemia muitas vezes. O tratamento requer, na crise aguda, a administração imediata de glicose hipertônica, por via venosa, rapidamente, para reverter aquele coma. Em casos menos severos, a pessoa está apenas com hipoglicemia, mas não está consciente ali, a gente dá para a pessoa uma bala ou um líquido adocicado, né, que tem açúcar, e a pessoa resolve aquele problema da hipoglicemia, aquela hipoglicemia não grave, né? A cura definitiva dependerá do fator causal. Se é hipoglicemia é insulina, regular a dose. Se é uma hipoglicemia oral, também regular a dose. Se é um tumor do pâncreas, tem que corrigir, tem que tratar esse tumor. Se for um insulinoma, por exemplo, tem que ressecar esse tumor para curar a doença, né? As hipoglicemias decorrentes da deficiência de hormônios hiperglicemiantes, da hipófise, da suprarrenal, são corrigidas após a instituição da terapêutica substitutiva. Quer dizer, tem algum caso de hipoglicemia que você precisa tratar cada uma de forma específica, dependendo da causa, né? A hipoglicemia funcional, ou seja, aquela que ocorre entre a segunda e quarta hora após as refeições, pode ser prevenida através da restrição de carboidrato de absorção rápida, né? Então, a pessoa que tem essa queda de glicose 2 horas após a comida, então ela, na verdade, você tem que parar de dar os carboidratos de absorção rápida, que são açúcares diretos, né? Por exemplo, se você der arroz, feijão, que é carboidrato também, mas ele tem que ser quebrado no organismo para ser transformado em glicose, ele não vai dar esse problema. Agora, se você der doce in natura, que é um carboidrato que é rapidamente absorvido, aí você vai ter problema dessa hipoglicemia funcional que a gente fala. Então, nesses casos, a gente tira esses carboidratos, né? E a pessoa, então, para de ter essa hipoglicemia funcional. Nos pacientes diabéticos, é necessário ajustar a injeção calórica à insulina administrada. Quer dizer, se você tem uma baixa injeção calórica, a insulina tem que ser em menor quantidade. Se é alta injeção calórica, mais insulina e assim por diante. Às vezes é um atleta, ele gasta muita energia, talvez não vai precisar de tanta insulina. Sempre que houver suspeita de sintomas de hipoglicemia, o paciente deve ingerir calorias extras, suco de laranja, leite, líquidos adocicados, né? Até bala, né? Em relação aos hipoglicemiantes orais, que são substâncias geralmente usadas para tratamento do diabetes tipo adulto, as sulfonilureias podem determinar hipoglicemias às vezes graves, né? Então são medicamentos do uso rotineiro aí, né? Comum, e elas podem determinar hipoglicemias graves, principalmente em pacientes idosos e debilitados. A gente tem que ter cuidado quando usa essas
sulfonilureias, né? Nesses casos, a hipoglicemia pode ser duradoura e necessita de reposição de glicose por até 5 dias, porque elas têm uma ação prolongada, esse tipo de medicamento, né? Então era isso, sobre hipoglicemia que eu tinha para falar com vocês nessa tarde de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.